Boa noite, todo mundo. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso bate-papo sobre ética profissional. Esses slides desse capítulo, eles não são tão pequenos. Vou tentar dar uma corrida para a gente também não ficar aqui muito tempo. Bem, então, lembrando, a gente teve o capítulo de introdução daquele livro que eu mandei para vocês. Alguns de vocês já fizeram lá a tarefa que eu tinha pedido, já estou começando a registrar tudo. E sempre que tiver tarefa, eu vou registrar também, para isso fazer parte da nossa avaliação. Então, a gente vai agora para o capítulo 1 do livro, que fala sobre diferenças conceituais entre ética e moral. Então, lembrando, a gente teve introdução, capítulo 1, que vai ser hoje, depois a gente vai ter capítulo 2 e 3. Depois do capítulo 3, a gente já pode partir para P1. Tá? Então, considerando que quinta-feira agora, depois da manhã, eu não acho prudente que a gente tenha aula, que já é véspera de feriadão, muito provavelmente... Bom, eu não sei, eu vou... pode ser que eu não esteja aqui no Rio, mas se eu tiver o aviso, aí a gente faz o capítulo 2 na quinta-feira, senão a gente deixa para terça-feira que vem, tá bom? Então, vamos seguir. De novo, lembrando que eu não vou ver vocês, se alguém quiser falar alguma coisa, tem que ser pelo microfone. Não vou ter condições de ler o chat. Então, está aí o nosso programa, capítulo 1, conceitos de ética e moral. Bom, quando eu fui preparar essa apresentação, eu fiz uma coletânea sobre ética e moral, e fiquei bem confuso. Existem abordagens que consideram ética e moral conceitos bem próximos, e tem abordagens que consideram o conceito de ética e moral conceitos separados, distintos, né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre isso, por exemplo, a ideia que eu acho que a gente vai ficar depois dessa pesquisa é mais ou menos esse desespero aí. Então, essa ideia sobre conceituação de ética e moral, normalmente, inclusive, essa é uma das perguntas que caem em prova de ética, né? Bem provável. É bom a gente ter uma distinção, mas normalmente não é para que a gente saiba a distinção entre ética e moral, a pergunta da prova, mas ter a percepção é uma percepção que você precisa ter para fins dessa aula, dessa disciplina. Se, na sua opinião, é importante ter esses conceitos separados, ou se tanto faz, ética e moral são basicamente a mesma coisa. Assim, dentro dessa confusão toda, o que eu tenho bem em mente é que, na verdade, o que a gente efetivamente estuda, que a gente entra em contato, que a gente lê, as pesquisas que a gente vê, elas têm a ver com moral, né? Então, as questões relacionadas à moral é que vão, em última análise, definir bondade e maldade, né? Certo ou errado. A ética é este estudo, a reflexão sobre essas questões. Quando a gente viu o vídeo da semana passada do policial que foi salvo pela pessoa que ele estava prendendo, né, a gente tem ali uma ideia de, digamos, inicialmente assistindo ao filme, uma ideia talvez pré-concebida de que aquela pessoa que estava sendo presa estaria fazendo algo errado, portanto, ele estava sendo preso, né?
e aí, por uma questão lá circunstancial, o guarda que estava no processo lá de comer alguma coisa, que se engasgou, acabou sendo salvo, porque decidiu passar a chave das algemas lá para a pessoa, que podia ter corrido e simplesmente foi lá, ajudou o policial, né? E se ofereceu novamente para ser preso, e o policial deixou ele ir embora. Vários de vocês fizeram lá, alguns de vocês fizeram menção a esse vídeo, né? Classificando lá, se não me engano, a maioria falou mais ou menos que o policial estaria errado aos olhos da corporação, aos olhos da lei, digamos assim, mas aos olhos do coração dele, da sua consciência, ele estaria correto, né? Então, essa ideia de bondade, de maldade, é isso que, basicamente, a gente tenta estudar quando faz um curso de ética. A habilidade do professor, e eu já deixo bem claro desde o início, eu não tenho essa habilidade, né? Ou, pelo menos, não tenho a habilidade que eu queria ter, ela é muito ligada a você mostrar uma determinada coisa que possa ter pelo menos duas interpretações para você poder trabalhar e jogar a turma para um lado ou para o outro. Eu acho muito interessante, isso dá para fazer bem numa aula presencial, você colocar uma situação qualquer e você vê bem a turma dividida, né, que apoia ou não aquela determinada coisa, e conforme você vai colocando variáveis ou argumentos naquele papo, você vai vendo as pessoas repensando seus pontos de vista. Essa reflexão sobre o ser bom ou ser ruim, do ato bom, do ato ruim, né? E esses conceitos arraigados que a gente tratou no início, e, de repente, algo que você traz desde a sua infância, e, de repente, você começa a colocar isso em evidência, em xeque, para saber se você vai continuar pensando dessa maneira, ou você vai ver aquele fenômeno de maneira diferente. Isso é muito do caralho. Só falando assim, isso é muito maneiro, é muito bacana numa situação de estudo de ética, a gente está em confronto com essas questões. E é justamente aí onde a gente fala, ou procura falar sobre questões de moral, onde essas coisas costumam aparecer. Tá? Então, para alguns autores, essa distinção ela é necessária, né? Eu, como estudante, como pesquisador dessa questão, as minhas pesquisas em ética são muito superficiais, infelizmente, né? Alguns alunos me procuram para fazer monografia na área de ética, e eu vejo alguma coisa sobre ética também, alguma coisa não, bastante coisa sobre ética, lá no Conselho Regional de Contabilidade, mas é uma abordagem ética bem profissional mesmo, já normalmente quando algum profissional ele é pego pela fiscalização do CRC, e aí tem o julgamento dessas questões, né? Ontem mesmo, hoje é terça, então ontem teve plenária, e eu, como conselheiro, eu fui incumbido de jogar um processo, acho até que eu mostrei esse processo aqui na última aula, é um processo de capa azul, onde ali tem a vida de um profissional que foi pego pela fiscalização. Naquele caso que eu julguei, era uma pessoa que estava exercendo uma função contábil e não tinha registro no conselho, não tinha CRC. E, embora tivesse feito o curso de Ciências Contábeis, e estava pretendendo fazer o exame de suficiência para poder ter um registro. Então, essa pessoa já tinha sido julgada, foi condenada, e dentro do rito processual, essa pessoa tem direito a recorrer. Essa pessoa recorreu ao conselho, aí é eleito um outro conselheiro, que nesse caso fui eu não fiz parte do julgamento, aí para eu me pronunciar sobre aquela questão. Então, no meu caso, eu concordei com o voto do conselheiro que tinha feito o primeiro julgamento, eu poderia divergir, e o meu voto ele é apresentado em plenária, e todos os conselheiros que quiserem apresentam lá seus argumentos a favor de mim ou contra mim, né? Houve intensa discussão, não sei porquê, uma coisa bem simples lá, mas por um acaso, um ou dois conselheiros lá acharam interessante aquele ponto, aí discutiram várias questões, o presidente, inclusive, estimulou que fossem feitas algumas
conversas sobre isso, então durou 1 hora para dar esse voto. No final de tudo, várias pessoas apresentaram vários argumentos, é basicamente uma aula sobre ética profissional, essas plenárias, e o meu voto acabou sendo ratificado. Então, o voto que eu propus foi aceito, que, na verdade, o voto que eu propus foi concordar com o voto anterior, onde a pessoa foi pega pela fiscalização trabalhando com contabilidade sem ter o conselho, sem ter a inscrição no conselho. Tá? Então, esse é o dia a dia de um tribunal de ética, que é o caso do conselho, que é feito em cada plenária. Isso é tão reservado que as pessoas que só podem participar dessa plenária, os conselheiros. E aí tem outras pessoas que participam da plenária que, nesse momento, são convidados a se retirar. Lá no próprio conselho, na sede, essas pessoas iam para uma sala ao lado. Quando acabasse essa votação, eles retornavam. Agora, virtualmente, eles têm que ser desligados da reunião e aí depois são chamados de volta. Então, vamos ver aí o que o nosso capítulo 1 fala sobre essa questão de ética e moral, para a gente não ficar que nem essa menina aí, doida com esses conceitos. Né? Então, ética é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão sobre noções e princípios que fundamentam a vida moral. Deixa eu usar um recursozinho bacana aqui. Ó. Reflexão. Opa, não era para aparecer isso. Isso era surpresa. Bom, reflexão. Tá? Quando a gente fala sobre ética, que, aliás, eu acho que eu até comentei ainda agora, ética vai ser refletir sobre a moral. Então, a moral é a distinção entre bom e mal, entre certo e errado. Tá? Então, fulano matou, ele está certo ou está errado? Isso é discutir questões morais. Ok? O enquadramento de alguma coisa em certo ou errado, em bom ou mal, em anjo ou demônio, como está aí na foto, são questões morais. A gente conversar sobre isso, refletir sobre isso, por isso o nome do livro, Processo Decisório Ético, né? Essa reflexão que vem por conta desse processo decisório, a isso dá-se o nome de ética. Então, não estaria muito certo a gente falar que a ética dele é melhor do que a ética dele. Ok? Você não tem ética, você não age de maneira ética, isso estaria um pouco errado. Né? A ética é a reflexão sobre essas questões. Então, a gente está, de uma certa forma, aqui discutindo questões teóricas, filosóficas, etc. No dia a dia, na nossa vida em si, a gente usa, né, a questão ética e moral como conceitos bem próximos. Mas, se algum de vocês decidir ou fazer aí a monografia com isso daí, provavelmente vão ter que se posicionar com relação a isso e entenderem serem conceitos próximos e agir assim na sua pesquisa ou na sua vida, ou em conceitos bem separados. Eu vejo muita diferença entre eles para fins de estudos como a gente está aqui. No dia a dia, não vejo muito, não. Né? Outro dia até eu estava participando de uma conversa onde a pessoa sabia que eu lecionava ética e falou, isso aí não é uma questão ética? Eu falei, realmente é uma questão ética. Mas, na verdade, a ética é o estudo. Né? A pessoa deveria falar que aquilo era uma questão moral, um enquadramento moral. Então, essa questão da reflexão aqui é efetivamente, tá? No caso, você querer até, provavelmente você vai cair em prova ou em tarefa, alguma coisa assim. Essa reflexão, o processo de se refletir, de visitar mente e coração, ou seja, razão e emoção, esse processo de reflexão, a isso dá o nome de ética, em termos teóricos. Então, moral corresponde a um conjunto de regras, né, que te enquadram em bom ou mal, regras de conduta assumidas por indivíduos de um grupo social. Então, não, os alunos, a universidade, os policiais, os militares, os políticos, os senadores, os deputados, o presidente, a população, outro país. Então, esse grupo social ele precisa muito
seria muito interessante a gente fazer essa delimitação, porque tem uma pesquisa que eu já queria ter feito, não fiz ainda com vocês, mas o grupo social ao qual a gente pertence provavelmente vai influenciar nossas respostas, como foi a nossa tarefa lá, né? A organização influencia a, a nossa tomada de decisão, e a maioria disse que sim, né, nessas tarefas. E isso me parece muito claro. Tá? Então, se a gente está num determinado país, se a gente está muito próximo do Equador, onde o calor faz muita influência no estilo de vida das pessoas, né? Eu assisti aí, tem 1 ou 2 dias, um vídeo sobre um país que eu nem conhecia, esqueci o nome do país, é o terceiro menor país do mundo, é bem pequeno, lá no meio do Oceano Pacífico. As pessoas lá são muito obesas, porém são muito felizes, né? O grau de felicidade das pessoas é muito grande. Então, é um grupo social que tem as suas características, né? A maioria das pessoas passa o dia inteiro sem camisa, assim, só como se fosse com roupa de praia, porque realmente é um lugar muito frio, muito calor, muito calorento. E, inclusive, uma das pessoas que estava apresentando lá o vídeo disse que quando chegou lá no lugar, foi recepcionado oficialmente pelas autoridades lá do lugar, todos descalços. Né? É um estilo de vida tal que as pessoas usam. O fato da gente analisar, observar determinados grupos sociais, isso precisa estar bem explicado, porque isso vai explicar alguma coisa das nossas atitudes, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Então, moral é bondade e maldade. É o diabinho e o anjinho aí que estão atormentando a cabeça dessa pessoa. Tá? Então, dependendo da influência de um ou de outro, né, do bom ou do mal, você vai agir de determinada maneira. Então, esse agir supõe essa reflexão que eu falei aqui em cima. Ok? Então, ética, reflexão. Isso está muito relacionado. Ética, palavra, reflexão. Tá? Eu acho que eu já falei aqui, não se espera, normalmente não se espera que participar desse tipo de bate-papo aqui, não se espera que as pessoas vão ficar boazinhas, mais responsáveis, esse tipo de coisa. Não. Mas se espera, sim, que esta reflexão ela ocorra. Né? Que eu tenha consciência de que os atos vão ser precedidos dessa reflexão. E aí depende muito da gente. A vida feliz, a vida virtuosa, digamos assim, ela custa muito, porque eu preciso refletir e, às vezes, preciso frear impulsos que muitas vezes são naturais, né? São muito de qualquer pessoa. Então, questões relacionadas ao sexo, à fome, ao sono. Então, isso daí pode me levar a agir ou deixar de agir em determinada questão. Então, eu posso estar com muito sono, mas preciso estar prestando atenção no meu trabalho. Então, eu preciso refletir sobre isso, de que eu não posso ceder ao sono em função daquilo, para não atrapalhar o meu trabalho, por exemplo. Usei um exemplo bem simplesinho, né? A gente podia ter pego outros exemplos mais puxados. Mas essa reflexão, poxa, as pessoas esperam que eu haja bem. Então, a ética é isso, é o fato de eu refletir antes de agir. Não vou ceder ao sono, à fome, etc., porque eu preciso ficar mais 1, 2, 3 horas aqui no meu trabalho prestando atenção. Tá? Então, ética, reflexão, estudo. Ok? Estudar a moral e seus impactos na nossa vida, isso é ética. Moral, relações com base no bem e no mal. Então, moral, bom, mal. Ok? Vamos estudar aqui se o guarda foi moralmente, a atitude dele foi moralmente razoável, né, de deixar o cara aí. Ele agiu bem ou ele agiu mal? Estudar isso é ética. O procedimento do guarda é relacionado à moral. Então,
conjunto de regras, né? Sei lá, de repente a gente poderia estar numa turma de formação de policiais e esse ser um vídeo dos caras que vão se formar policiais. Quando vocês estiverem numa situação dessa, como vocês vão agir? E se de repente a polícia espera do policial um determinado procedimento A, B ou C, isso precisa ser estudado e estar em regras. Sempre que você estiver nessa situação, haja da maneira A, B ou C. Tá? Então, a ética, de um modo geral, pressupõe regras, pressupõe código, código de conduta, né? Código de ética. Então, isso é bem interessante. Bom, eu ressaltei algumas palavras, né? Ética, reflexão sobre a vida moral. Moral são as regras, relações interpessoais, valor do bem e do mal. Então, ética, reflexão. Moral, bem ou mal. Certo ou errado? Ambos os termos remetem aos costumes. Então, aí que causa uma certa confusão, né? A gente pode chamar ética e moral de mesma coisa, porque tudo tem a ver com costumes, o que se costuma fazer. Ética e moral podem ser tratados como sinônimos quando se refere a costumes. Chauí, que é uma pesquisadora, se não me engano, da USP, considera ética e moral sinônimos. Então, veja bem, ela é uma pesquisadora muito importante aqui no Brasil, considera ética e moral sinônimos, para ela é a mesma coisa, ou se referir a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade. E como tais são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Então, é a opinião da Chauí. Então, ética e moral relacionados a costumes, ética e moral são sinônimos quando são condutos, costumes para a conduta. Esses pesquisadores aí tratam conduta ética empresarial como normas e valores efetivamente dominantes em uma empresa. Então, repara, aqui a gente está tratando, e o livro normalmente ele faz isso. Ele sai do nível individual e vai para a empresa. Tá? Em alguns casos, ele chega a falar também especificamente dos contadores, que é um livro de ética profissional para contadores. Então, aqui ele já está começando a dar uma entrada na vida empresarial, e ele vai fazendo isso ao longo do livro. Então, normas e valores efetivamente dominantes em uma empresa, ou uma organização, como a gente falou na tarefa da aula passada. Né? O que realmente é dominante naquela determinada organização. Então, isso é muito importante. Provavelmente, haverá uma maneira mais ou menos padrão, algumas coisas, pelo menos, serão muito fortes na maioria dos integrantes daquela organização. Então, isso é muito interessante para quem estuda, para quem pesquisa ética, né? Inclusive para comparar empresas, para comparar organizações, comparar países, comparar universidades. Por que uma determinada pessoa é fortemente de um jeito e não é de outro? Então, isso tem muito a ver com a maneira como a pessoa cresceu, como ela foi educada na religião, se teve religião ou não, se estudou, se não estudou, se levou a sério os estudos e tudo mais. Então, quais seriam esses valores dominantes? Honestidade, respeito à concorrência, estabelecimento de preço justo para os clientes. Quando a gente fala de preço justo, aqui, normalmente, isso aqui é levado em consideração a outra ponta, né? O preço leva a receita, que leva ao lucro. Então, o fato das empresas terem lucro, e a medida desse lucro, a quantidade, ela tem muito... isso é um alvo muito grande de estudos sobre ética. Alguns pesquisadores detestam a ideia de que haja lucro ético. Outros pesquisadores entendem que o lucro é perfeitamente ético, desde que determinados pontos sejam seguidos. É uma das perguntas que costumo fazer em prova ou em reflexão com tarefas, se você acha que há um lucro que seja ético. A maioria dos alunos, se não a totalidade, entende que sim, o lucro pode e deve ser ético. Na verdade, ele é ético, de acordo com a maioria das pessoas que respondem isso daí.
Existem alguns pontos teóricos muito interessantes em relação a isso. Partindo do pressuposto que o lucro é receita menos despesa, em grandes números, quanto mais você investir em treinamento que vise a ética, menos você vai estar lucrando. Porque você precisa, para você aumentar a expectativa de comportamento ético favorável naquela organização, você precisa de investimento, treinamento, código de ética, vigilância, tribunal de ética, se for o caso, etc. Isso pesa para a empresa operar. Então, como existe uma lógica econômica que visa muito a redução de despesa, digamos assim, e a maximização de receita, é uma coisa um pouco antagônica. Então, muitos autores pregam que lucro e comportamento ético são antagônicos. Tá? Então, isso aí já é uma das provocações que os professores de ética costumam fazer. Não é muito... Não se tem muita expectativa de que lucro e ética caminhem de mãos dadas, tá? Elas podem até tentar caminhar, mas vai ser uma coisa que não combina, que não fecha muito uma com outra. E como tem muitas pessoas de olhar socialista, digamos assim, em relação a esses estudos, então tem uma carga muito grande contra, assim, exploração dos trabalhadores, esse tipo de coisa, com assuntos ligados ao estudo de ética. E, se não me engano, esse livro tem um filetezinho, pelo menos, dessa ideologia. Tá? Os autores desse livro não são muito cristãos, digamos assim, não são muito favoráveis a ética e lucro andarem de mãos dadas. A resposta a esses questionamentos deve levar em conta se há o predomínio da lógica econômica na cultura organizacional. Então, essa tal da lógica econômica aqui é que atrapalha bastante os pensadores com relação a, digamos, comportamento ético que possa florescer livremente na empresa, porque isso vai contra a lógica econômica. Bom, isso eu não tenho nenhum posicionamento muito forte com relação a isso, não. Eu acho que pode ter um lucro ético, sim, mas também concordo que eles são antagônicos. A propósito, o CRC, eu falo muito do CRC porque vocês sabem que eu tenho um mandato lá que termina no fim do ano agora. Nós temos lá um prêmio para empresas socialmente responsáveis. Então, inclusive, eu fiz a apresentação do prêmio, tem um mês mais ou menos. Existe sim esse direcionamento do lucro ético. Existe sim algumas empresas que visam, que prezam esse tipo de coisa. Se não me engano, foram 58 empresas premiadas assim, pelo Conselho, né? Ganharam lá um certificado de empresas cidadãs, porque elas têm uma observância, digamos assim, acima da média a essas questões. Então, embora isso seja ruim para o lucro, de uma certa forma, porém é algo que a empresa pode fazer e que, de uma certa forma, está alinhado com o pensamento no mundo inteiro. Tem toda uma gama de empresas no mundo inteiro que vão aí nessa direção. Inclusive, eu fiz um levantamento rápido dessas 58 empresas que o CRC premiou, se não me engano, 8 ou 9 tinham ações cotadas em bolsa, e se alguém está ligado aí no mercado financeiro, o Ibovespa, no ano passado, rendeu 3% de janeiro a dezembro, por causa da queda ali no mês de março, se não me engano, de 40%, por causa de pandemia. E aí ela caiu bastante e começou a recuperar. Isso fez com que o Ibovespa, que é o índice que mede a bolsa aqui no Brasil, variasse só 3% no ano passado. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro, o Ibovespa aumentou 3%, enquanto essas empresas premiadas pelo Conselho, que têm ações em bolsa, em média, variaram 10%, 11%, se não me engano. Então, bem acima do Ibovespa. E aí, estudando para fazer a apresentação que eu fiz nesse evento, eu vi, era até um texto em inglês, essas empresas
tem, digamos assim, um certo respaldo da sociedade de continuar operando bem, mesmo em momentos de crise. Então, foi uma coincidência muito grande que eu tinha feito um levantamento e constatei isso. Pode ter sido aleatório, mas pode ter sido algo assim que costuma acontecer. Acho que seria uma coisa interessante para a gente pesquisar. Como essas empresas se comportam, essas empresas que têm essa característica de serem responsáveis socialmente, elas se comportam em época de crise no mercado de capitais. Seria bem interessante isso, eu acho. Então, o foco nos negócios reduz ao retorno do capital investido. Então, repara que alguma terminologia é bem usada por pessoas que atacam, digamos assim, o capitalismo. Tá? Nada contra nem a favor, só estou mostrando o que está no livro. Então, retorno do capital investido pelos seus detentores. Esse modelo de capitalismo vem sofrendo modificações ao longo dos anos. Então, nos países mais desenvolvidos, a imagem do capitalismo não corresponde mais, em muitos aspectos, ao do capitalismo clássico. Então, aquela ideia, né, de você gerar crescimento e tudo mais, sem a exploração. Né? Esse capitalismo clássico, ele, de uma certa forma, ele remete à não exploração. Graças, sobretudo, ao arrebatador progresso científico e tecnológico das últimas décadas, aumentou consideravelmente a produtividade no trabalho. Contudo, apesar dessas mudanças, o cerne do sistema se conserva. Então, é uma crítica aí ao capitalismo, né? Que mesmo com toda essa melhora, o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando, os detentores dos meios de produção estão ficando muito mais ricos à custa dos que trabalham. Então, seria uma certa crítica de que parte desse lucro poderia aumentar salários, aumentar bem-estar e tudo mais. Né? Então, isso é uma coisa que, na minha cabeça, isso vai ficar sempre em debate aí, ao longo do tempo. Então, a exploração do homem pelo homem e sua lei fundamental, a obtenção da mais-valia. Então, repara que são termos que, na visão deles, corroboram com essa questão da dissociação entre lucro e ética. Então, de um modo geral, o que o livro está dizendo é que a ética, para essa atenção à ética nas empresas, de um modo geral, o lucro vai ter que ser diminuído. Tá? E isso é uma coisa que, pela lógica econômica, não acontece. Então, reforçando a imagem do capitalismo, apesar das mudanças, o cerne se conserva, ou seja, o mundo, embora esteja evoluindo, produzindo mais, gerando riqueza, etc., continua com essa dominação de classes e tudo mais. Com base nessa visão, os valores dominantes seriam, ele vai mostrar aí daqui a pouquinho, né? Vamos ver. Vamos lá, ver agora. Os valores dominantes dessas empresas, de um modo geral, seriam o lucro, o aumento da rentabilidade dos investimentos e o domínio dos mercados. Então, repara que é nada social isso daí. O lucro só poderia ser concebido na expropriação pelo capitalista de uma parte do valor produzido pelo trabalhador. Então, repara que palavras fortes eles usam. Ó. Expropriação, quer dizer, a organização tira da propriedade, né, a mais-valia, tira da propriedade do trabalhador. Cabe-nos questionar quais os motivos que levam as organizações nas quais predominam esse tipo de visão a exigir uma conduta ética dos seus funcionários, e aí o livro nos leva a refletir sobre isso. Por que que eu, empresa, exijo de você, trabalhador, que você tenha uma conduta moral boa se eu não tenho? Então, isso já começa a causar uma certa reflexão. Né? Como é que eu, trabalhador, preciso andar na linha e você, organização, para comigo, você não precisa, uma vez que tem toda essa lógica capitalista por trás. Então, repara que a gente vai entrando nessas questões, se a gente quiser, a gente pega um ponto ou outro e começa a discutir coisas assim, bem... a gente vai longe, né?
Então, os indivíduos são motivados a serem éticos em função de sua busca pelo bem e felicidade, pela Chauí. Assim, a discussão ética seria cabível apenas para os indivíduos. Então, dando sequência nesse ponto aqui, onde foi ressaltado que as empresas, as organizações não precisariam ter um envolvimento ético favorável, digamos assim, então essa discussão vai ser só entre os indivíduos. As organizações não precisariam dessas questões. Isso é ruim, né? As organizações, assim como todos os objetos produzidos pelo homem, não encarnam valores morais, embora possam encontrar-se numa relação instrumental com esses valores. Então, se elas, organizações, as pessoas jurídicas, não têm essa colagem dos valores morais, então elas não precisariam disso. Elas seriam uma espécie de amorais, né? A moral não se aplica a elas. As ações no meio empresarial, quando não são motivadas pelos anseios humanos de felicidade e bem-estar, mas pela lógica da acumulação do capital do sistema capitalista, que foi dito na lâmina anterior, extraem desse modelo os seus valores e objetivos. Então, repara que o texto é bem característico, ele caracteriza bem essa exploração, digamos assim, né? Então, alguns pontos aí, ó. Discussão ética cabível apenas no nível dos indivíduos. As organizações, por não terem essa classificação moral de valores, elas estariam excluídas dessa questão, então não há uma empresa boa. Então, esse prêmio que o CRC distribuiu, essa certificação, não é o caso. Por que eu vou dizer que uma empresa é boa se não há empresa boa ou ruim? Então, ações no meio empresarial, portanto, pelo livro, né, estão apenas baseadas na lógica da acumulação de capital. Então, repara, isso é uma pergunta muito frequente para pessoas que estudam ética, né? Qual é a sua opinião em relação a isso? É bem provável que isso vai ter aí alguma pergunta nossa em relação a isso. Você acha que esse lucro é possível? Ele é viável? Ele ocorre na sua empresa? Ele ocorre de um modo geral? Então, isso é bem interessante. A importância da moral para as empresas, então, seria de reforçar os interesses do sistema econômico dominante na empresa, né? É assim mesmo, vamos manter a extração da mais-valia e vamos tocar o barco para frente. Ética empresarial, um instrumento imposto pela sociedade para restringir as ações dos agentes econômicos, a fim de que façam exatamente aquilo que eleve o bem-estar de todos os indivíduos, mesmo que em detrimento dos interesses da corporação. Então, seria uma espécie de ética empresarial, né? Já seria uma outra visão. Essa ética empresarial teria a prioridade de, por exemplo, através de um código de ética, fazer com que os seus indivíduos, já que ela não tem essa questão, mas os seus indivíduos, através das suas ações, preparando os produtos, os serviços, etc., ajam de maneira que o resultado seja ético. A economia é que deve estar subordinada à ética e não o contrário. Isso é uma pregação dessas pessoas que entendem que a ética está subordinada à economia, mas a pregação aí é que seja o contrário, né? Que a economia é que deve estar subordinada à ética, para que a sociedade alcance o bem-estar necessário para todos os seus membros. Eu acho, assim, bem lá no meu íntimo, né, que essa questão do bem-estar social pleno, digamos assim, né, um mundo feliz, na minha opinião, isso não existe. Isso é uma coisa assim, muito difícil de acontecer. Eu não saberia explicar exatamente por que eu acho assim, mas eu acho que à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente entende que, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, isso é muita utopia, né? Você até em grupos menores, como uma família, um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que se reúne, por exemplo, toda quarta-feira à noite para jogar futebol, ali deveria ser relativamente fácil ter bem-estar, mas sai porrada do mesmo jeito, dentro da família sai porrada do mesmo jeito. Então, nós temos aí uma questão comportamental muito complexa, né? A gente depende de como a gente vai acordar naquele dia, então eu já falei um bom dia diferente, você já entendeu errado, já começa a porradaria daqui, dali e tal. É muito difícil, eu acho.
É estranho a gente imaginar que todos vão ser bonzinhos, né? Do início do dia até o final, na vida toda, num determinado período. Vai ser muito complexo. A economia e a ética são ciências autônomas, mas não independentes. A economia está subordinada à ética, embora tenha liberdade para propor teorias. Como o fim ético é mais importante do que o fim econômico, pregação dos autores, as políticas e o comportamento econômico dos agentes não devem ir contra a ética, porque nesse momento iriam contra o próprio homem e contra a sociedade. Então tem toda uma pregação de ser dessa maneira. Conceitos diferenciados. A economia e os economistas, para servir a sociedade, não poderão ignorar a ética, mas deverão servir-se das normas morais e éticas como norte e guia. Então, a ideia é você ter a economia funcionando dentro de alguns limites desse comportamento ético sugerido. Tem aí essa figura aí da bomba de combustível respeitando o meio ambiente, né? Com essas folhas aí saindo do bico da bomba. A ética não é uma limitação para a economia, do mesmo modo que uma estrada não é uma imposição para os carros. Antes, pelo contrário, sua função é facilitar que as pessoas cheguem ao seu destino, mesmo que aparentemente seja uma limitação trafegar dentro da estrada e obedecer às leis de trânsito. Bom, eu tinha falado isso ainda agora, eu acho que tem muito a ver com o que está escrito. O fato, vamos supor que você tenha uma concepção do que é ser feliz, tá? Independentemente das variáveis que você vai considerar. Ter dinheiro, ter família, ter emprego, ter uma vida, não ter doenças, sei lá, você concebe e vai falar. Essa situação é muito difícil, ela é muito custosa. Então, alguns ensinamentos de ética já me posicionaram isso daí. Ter uma vida virtuosa, vamos chamar assim, isso dá muito trabalho. Você ser uma pessoa boa, nesse sentido de moral, dá muito trabalho. E você até se arrisca às vezes. Eu costumo dar um exemplo interessante que aconteceu comigo no metrô. Eu estava no metrô, em pé, e do meu lado tinha uma senhora, se não me engano, e ela tinha uma bolsa que caiu no chão. Então, estou lá me segurando, a pessoa está do meu lado, a bolsa dela caiu no chão. Muito instintivamente, assim que caiu, eu me abaixei para pegar a bolsa da pessoa e entreguei. E como isso foi tão rápido que eu não cheguei a raciocinar, será que isso é prudente? No momento em que eu peguei a bolsa que eu fui entregar, eu falei, não deveria ter feito isso. E se essa pessoa não tivesse me autorizado a fazer isso? Então, repara, isso podia ter, não deu confusão alguma, a pessoa me agradeceu e está tudo bem, mas podia ter tido um resultado muito adverso. Então, às vezes, a gente querendo fazer algo bacana, a gente, quer dizer, isso envolve um esforço, né, de você, no meu caso ali, de abaixar, pegar a parada e entregar. Isso não quer dizer necessariamente que isso vai estar sendo considerado como uma coisa boa. De qualquer forma, para eu fazer algo bom, eu preciso me esforçar. Para eu ter uma vida boa, eu preciso me esforçar. Então, às vezes, já cheguei muito a pensar de maneira contrária. É só não perturbar as pessoas. Eu vou viver bem. E porra nenhuma, né? Nada disso. Né? Você precisa estar continuamente atento a tudo e a todos e despender um certo esforço para viver em sintonia boa com essas pessoas ali na sociedade de que você faz parte. Isso é bem interessante, eu acho isso bem interessante. Ter essa vida virtuosa, né, que o pessoal da ética chama, custa caro. Caro que eu quero dizer em termos de empenho seu. Não é à toa que a gente é feliz. Então, a felicidade, a boa vida, etc., não que isso dependa de dinheiro, isso vai depender de esforço seu, de todo esse processo, de toda essa questão, né, de conjugar essas questões do certo e do errado. Porra, é foda. Neste livro, reconhece o papel da ética como norteadora da conduta. Então, refletir sobre bondade e maldade, né? Refletir sobre procedimentos, fazer ou não fazer algo. Bem como a necessidade para muitas situações
de serem estabelecidas sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo. Sanções aqui, ó, é outra coisa muito importante para fins de ética, tá? Sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo quando ele descumpre os padrões. Se tem padrão é porque tem código, né? É como se fosse lei, mas lei não é uma questão, por incrível que pareça, lei não é um assunto de ética. Olha só, na maioria das vezes, a maioria dos teóricos não considera as leis, porque as leis não são feitas, em princípio, para o bem da população. Olha só, isso é bem complexo, né? Não é de... Acredito que não seja do desconhecimento da turma, né? Que a grande maioria das leis, elas têm como intenção alguém ter algum tipo de vantagem. Infelizmente, é isso. Tá? Então, lei não costuma ser um padrão ético, não costuma ser uma base de regras segundo a qual a moral vai ser enquadrada. Tá? O código de ética, sim, mas as leis, não. Então, esses padrões éticos, eles devem estar previstos no código, tá? E esse código, provavelmente, ele deve ser associado a sanções. Então, não adianta você ter um código de ética, prever os padrões, por exemplo, não adianta você prever o padrão e só. Atenção, a partir de amanhã, todos precisam de comportar da maneira A. Não, o fato de estar previsto no código, né, não quer dizer que as pessoas vão cumprir. Isso é óbvio, eu sei, né, mas isso é um assunto técnico de ética. A previsão do comportamento não é suficiente, você precisa ter sanções. Se você não se comportar da maneira A, o efeito B vai acontecer. Você vai pagar uma multa, você vai ser suspenso, você vai descer de nível, você não vai ser promovido, esse tipo de coisa. Então, nós, seres humanos, nós temos uma maneira de agir que depende dessa repreensão. Acho que eu já falei aqui, eu tenho um filho de 10 meses, quase já. Ele já está começando a entender o que é não. Né? Então, ele já está engateando, ele vai em direção a uma coisa que é perigosa, então, ou o pai ou a mãe, alguém que já está por perto, não. Então, esse alerta de que você está fazendo algo errado é que vai impedir você de fazer, ou vai tentar ir. Não quer dizer que se a gente falar não, que o neném vai parar de andar. Não quer dizer que está previsto que você não possa, ou que você deva, e que você faça ou deixe de fazer. Então, a previsão da ação ou da falta de ação, ela não é suficiente, ela precisa estar associada a uma sanção. Okay? Então, isso é bem interessante. Acabou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, é isso. Basicamente, o que eu queria falar hoje era sobre essa distinção de ética e moral. Né? Basicamente, essa distinção ela existe para alguns, não existem para outros. Né? Normalmente, para os pesquisadores, normalmente, é interessante que haja essa distinção, porque os pesquisadores querem entender os fenômenos com maior profundidade. Então, é interessante você ter essa diferença, onde moral você vai ter esse enquadramento de bom, mal, certo e errado, e a ética seria esse estudo, essa reflexão em relação a isso. Tá? Então, eu procurei esticar o máximo possível, porque não tem muito mais o que dizer. Então, tem aí as opiniões desses autores desses livros, desse livro aí que eu indiquei para vocês. Na medida em que eu vou preparando essa disciplina de um período para o outro, vão vindo outras ideias e aí vai complementando. Tá? Mas, basicamente, é interessante a gente saber isso.
Para alguns autores não tem distinção, para outros tem. Tá? E para quem tem, você tem essa questão da moral relacionada a certo e errado, e a ética, a reflexão desse processo todo. Então, para esses teóricos, não tem muito assim, fulano é ético, fulano não é ético. Não é isso. A ética é o estudo, é a reflexão. Bom, eu acho que é isso. Agradeço a presença de vocês. Sobre quinta-feira, eu aviso na própria quinta-feira, se a gente tem o nosso encontro ou não. E aí, se tiver aula na quinta-feira, a gente já pode fazer P1 na próxima quinta-feira, tá? Então, a gente pode, se tiver aula na quinta agora, a gente faz o capítulo 2, na terça que vem, o capítulo 3, e na quinta-feira, P1. Olha aí, já vão, e na semana seguinte já engata aí no capítulo 4 para ir para P2. Tá? É bem tranquilo mesmo, acho que dá para a gente fazer isso. Tá bom? Alguém, se tiver alguma questão para falar, vamos aproveitar. Aqui não tem algo no chat que eu deva ver. Bom, se não há perguntas, eu também não queria fazer nenhuma tarefa hoje, mas quinta-feira provavelmente a gente tem. Se tiver aula, eu vou ver se eu faço uma tarefa para eu ter mais uma lá na planilha de vocês. Tá bom, pessoal? Muito boa noite, obrigado aí pela paciência. E até a próxima vez, ou quinta ou terça que vem. Boa noite, até a próxima.